Jonatas Coleta, sócio fundador da plataforma Loud, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como usar a ferramenta de forma mais eficiente e prática no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o construtor de peças. Nele, nós temos hoje uma assertividade de 97%, uma das mais altas no mercado, com uma nota média por peça gerada de 4.8. Para usar o construtor de peças, nós vamos clicar aqui em começar a construção. Caso nós já tenhamos um processo que está em andamento e nós queremos construir, por exemplo, uma contestação, nós vamos selecionar aqui sim, enviar PDF do processo. E aqui a gente pode anexar uma sentença, um despacho ou até mesmo a íntegra dos autos. Caso a gente vai começar um processo, a gente vem aqui em descrever fatos agora. Se eu selecionar aqui descrever fatos, ele me aparece a opção de boas-vindas. Aqui nós vamos selecionar as partes do processo, quem que é o autor, quem que é o réu, a parte que nós representamos, se ambos ou um ou outro é PJ, PF. Mais abaixo nós temos terceiros que nós podemos adicionar também. Vou selecionar em próximo e aqui nós temos a narrativa dos fatos, que é quando nós fazemos a entrevista com o nosso cliente e dali a gente extrai todas as informações para começar a fazer uma inicial. A gente pode fazer tanto a digitação quanto a gravação por voz. Enquanto eu vou falando, a ferramenta vai ouvindo e quando eu paro a gravação, ela transcreve todas as minhas falas aqui para o nosso campo de texto. Seleciono aqui em próximo e a gente vem para a definição do objetivo. Então, o que nós queremos com essa peça? O que nós queremos com esse processo? Nós queremos pedir justiça gratuita, fixar os nossos honorários em 30%. É aqui que nós vamos definir o que nós queremos. Caso a gente não tenha algo em mente, nós podemos pedir uma sugestão inteligente com a ferramenta. Ela vai já gerar aqui no texto algumas sugestões de objetivo. Para iniciar um processo através de um documento existente, funciona também de forma muito simples. Vou selecionar aqui sim, enviar PDF do processo. Vou selecionar aqui a íntegra dos autos de um processo e ela vai começar a fazer a análise. Feito isso, ela vai pedir para que nós revisemos a classificação das partes. Dentro desse processo, ela identificou a Mariana como parte autora e o banco como réu. Aqui, dentro das classificações, nós temos todos os tipos existentes. Caso a gente queira alterar, nós podemos fazer isso e salvar aqui as alterações. Feito isso, nós vamos selecionar o tipo de peça que queremos. Se eu quero um recurso de apelo, uma contestação, um recurso especial, um RESP ou outro tipo de peça, eu já vou nomear ela aqui. Caso eu ainda esteja em dúvida com qual que é o tipo de peça mais indicado para esse processo, eu posso pedir uma sugestão aqui com a ferramenta. E ela vai fazer uma leitura do processo e vai trazer uma sugestão de qual que é a peça mais indicada. E aqui nós fazemos um adendo. Se um processo, por exemplo, tem 100 movimentações processuais e na movimentação 50 ficou alguma ação pendente de ação, a plataforma vai indicar uma peça para solucionar aquele problema seguindo a ordem cronológica. Sendo assim, se aquela peça que ela sugeriu, então vamos selecionar aqui, identificar automaticamente, se a peça que ela me sugerir não é a peça que eu quero construir, eu posso apenas alterar. Aqui, quando a gente pede uma sugestão, ela já traz o tipo de peça indicado e ela traz aqui toda a análise técnica do porquê que essa é a peça mais indicada. Vou clicar em confirmar e continuar. Nós vamos selecionar então a parte que nós representamos dentro do processo. Nesse caso, representamos Mariana. Se, por exemplo, é um processo de inventário ou mandato de segurança coletivo ou outro tipo de processo que tem muitas partes e você representa 3, 5 ou mais partes,
você pode clicar ali em alterar e ir selecionando todas as partes que você representa dentro do processo e após isso confirme a seleção. Mais abaixo nós temos a opção de instruções adicionais e teses. Aqui, dentro do campo de instruções adicionais, nós sempre recomendamos que seja reforçado o tipo de peça que nós queremos construir. Então aqui vou escrever: estou construindo uma contra-razões embargos e represento Mariana Ferreira da Silva. Caso eu tenha instruções adicionais, como por exemplo, quero pedir justiça gratuita, ou quero que a ferramenta enfatize sobre determinado acontecimento, ou quero fixar meus honorários em X%, aqui eu vou trazer todas as instruções gerais para a ferramenta. Posso selecionar aqui também se essas instruções vão estar vinculadas a uma pessoa específica ou a todas as partes. E aqui nós temos também a opção de sugestões de teses. Quando a gente seleciona essa opção, a ferramenta faz uma leitura do processo ou dos relatos que nós anexamos dentro da ferramenta e identifica quais são as teses relevantes que podemos aplicar dentro do processo. Então aqui ela identificou da necessidade de manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito com lidão em danos morais. Se eu quiser utilizar essa tese, eu seleciono ela, incorporar tese, e ela é automaticamente incorporada aqui no nosso campo de texto. Se eu não quiser usar mais, eu simplesmente venho e apago ela. Caso eu tenha, por exemplo, aquela tese que é a ganhadora de todas as causas aqui do meu escritório, eu posso vir selecionar aqui, adicionar essa tese manualmente. Vou colocar aqui, por exemplo, a tese do século, que é a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E aqui, no conteúdo da tese, eu vou descrever toda a fundamentação jurídica por trás, vou descrever aqui a forma como eu escrevo essa fundamentação e vou trazer todos os pontos da minha tese, da tese que eu quero usar dentro desse processo aqui. Feito isso, vou adicionar essa tese e ela vai ser integrada ao nosso bloco. Aqui na parte de documentos complementares, é onde nós podemos anexar provas, laudos técnicos, atas ou outros documentos que são relevantes para o processo, e a ferramenta vai usar todos esses documentos para construir a peça final. Mais aqui abaixo, nós temos o estilo de escrita, temos aqui a base, erudito e acadêmico, objetivo direto, persuasivo e estratégico, e temos aqui a aplicação de DNA. Essa função é a função que ela identifica a forma como você escreve, a forma como você fala, como você cita jurisprudências, como você cita referências, qual o tom e estilo da sua linguagem, da sua personalidade dentro do processo. Aqui eu já tenho algumas características, alguns estilos cadastrados. Logo mais eu já vou mostrar para vocês como fazer esse cadastro. Vou selecionar aqui direito bancário, juros abusivos, e mais abaixo aqui nós temos a opção de jurisprudências automáticas. Se nós selecionarmos essa opção, a ferramenta vai anexar automaticamente jurisprudências que são relevantes dentro da nossa peça. Caso eu deixe ela desmarcada, nós vamos adicionar manualmente dentro da ferramenta. Mais abaixo, nós temos a opção de formatação e estilo do texto. Aqui nós podemos personalizar a fonte do documento, o recuo e espaçamento entre as linhas, o alinhamento, tamanho aqui da fonte do título, citações e doutrinas. E caso nós tenhamos no escritório o papel timbrado, cabeçalho e rodapé, nós podemos anexar aqui este documento e a nossa peça final será construída em cima deste arquivo.
Vou salvar aqui como meu estilo padrão. E toda vez que eu for construir uma peça, eu não preciso modificar essas configurações. Elas já ficam salvas e pré-definidas. Caso eu queira alterar, eu seleciono aqui ativo e altero as informações. Feito isso, selecionamos aqui em continuar e a plataforma começa a fazer toda uma verificação do nosso processo, do nosso documento, identificando pontos de vulnerabilidade, pontos críticos, pontos de atenção. Ela vai identificar vícios, erros, vulnerabilidades dentro do processo para podermos construir uma peça efetivamente estratégica. Nessa etapa, ela está identificando todas as partes, sucumbência, a peça adequada, todo o contexto inicial, fazendo toda a extração da relação jurídica, fatos centrais, classificações, localizando todas as decisões, os anexos, os IDs, removendo todos os ruídos, fazendo um mapeamento de todas as decisões, controvérsias, preclusões, corrigindo todas essas extrações, preenchendo lacunas e ajustando todas as inconsistências. E aí ela vai fazer todo um refinamento, fazendo a correção de pedidos e complementos ausentes, conectando documentos às questões centrais, pegando todos os pontos de tensão e interesse recursal. Todo esse processo ele leva em torno de até 2 minutos, 2 minutos e meio. É um tempo que ela leva para analisar todo o documento e extrair o máximo de informação para nós. Aqui, ela já identificou todos os pontos e ela nos traz a peça que nós estamos construindo, a estratégia geral, pontos a atacar, pontos a evitar e mais abaixo ela traz as vulnerabilidades, nulidades encontradas, separando em pontos críticos, pontos de atenção e pontos informativos. Para todos ela traz o título, a explicação sempre com fundamentação jurídica, conectando os IDs e as movimentações, trazendo aqui a referência fundamentada e uma sugestão de ação. Feito isso, nós vamos clicar em iniciar a construção. Nessa etapa, a ferramenta está entrando na fase de refinamento com inúmeros processos paralelos. Então ela vai fazer novamente toda a correção de pedidos, complementos, conectando todos os documentos, identificando ali novamente todos os pontos de tensão e interesse, identificando agora todas as teses e doutrinas relevantes e aplicáveis ao caso concreto, ajustando o argumento ao polo e à fase processual e fazendo a reescrita com foco no que realmente ainda importa dentro do processo. Nessa etapa, ela também vai verificar externamente qual que é o tipo de argumento mais utilizado pelos advogados com relação a esse tipo de peça, com relação a esse tipo de processo e qual que é o argumento mais aceito pelo Poder Judiciário com relação a esse tipo de peça e a esse tipo de processo, a famosa jurimetria, para garantir que você tenha mais assertividade e qualidade na sua peça. Perfeito? Aqui a plataforma ela nos traz um resumo. Revise e edite os blocos, seleciona aqui próximo, aprove clicando no cadeado, seleciona o próximo, download do documento. Aqui ela nos traz para o modo guiado. Neste modo guiado, nós temos algumas funções. Aqui eu consigo editar o título do meu bloco, consigo editar aqui todo o texto
Se eu quiser, por exemplo, escrever algo com as minhas próprias palavras, escrever um argumento específico, eu consigo fazer isso de forma simples e fácil. Posso selecionar aqui um pedaço do texto e ele me aparece 3 opções, que é expandir, refinar e resumir, especificamente para esse trecho que eu selecionei. Tem aqui a função de verificar a confiabilidade, que ela faz toda uma análise específica dentro desse texto que foi gerado, identifica se a prova está adequada, se o objetivo da peça está adequado, se tem algum risco de argumentação e se ela aponta alguma vulnerabilidade, ela já traz aqui a sugestão de correção e faz a correção automática dentro aqui do nosso bloco. Temos aqui também a opção de turbinar. Quando nós selecionamos essa função, aparece para nós 2 opções, que é reescrever esse bloco, reescrever esse tópico com uma profundidade baixa ou com uma profundidade alta. E para cada uma delas nós temos 2 opções, que é personalizar com instruções. Então, por exemplo, esse tópico da tempestividade e da admissibilidade do recurso, eu posso pedir aqui ou dar uma instrução para a ferramenta para ela enfatizar determinado fato, determinado ocorrido, para que ela cite determinada fundamentação, para que ela cite determinados artigos, ou eu posso simplesmente gerar um novo texto padrão com a ferramenta. Aqui ela vai fazer novamente toda uma releitura do processo, identificando todos os pontos, vícios, pontos de tensão, pontos críticos, trazendo um texto ainda mais robusto, mais fundamentado e mais persuasivo dentro da nossa peça, especificamente para esse tópico da tempestividade e admissibilidade do recurso. Aqui ela já trouxe, nós podemos ver que o texto está muito maior, ela traz aqui teses, ela traz doutrinas, ela traz todas as citações e referências do processo, mencionando os IDs das movimentações, com toda a fundamentação jurídica aplicável. E aqui o nosso tópico está finalizado. Vou clicar em confirmar e continuar e ela vem para o próximo. Vou sair aqui do modo guiado e nós entramos no modo de construção por blocos. Nessa etapa, ao lado esquerdo da minha tela, ficam todos os blocos que foram gerados, todos os textos, já em sequência um abaixo do outro. Do lado direito, fica aqui a nossa visualização prévia da peça. Aqui temos a opção do cabeçalho, que conseguimos editar e modificar todas as informações. Mais abaixo, nós temos aqui as nulidades e vulnerabilidades, sempre com toda a fundamentação jurídica. Como eu anexei a íntegra dos autos, ela me mostra essa função de elementos e atos do caso. Então ela me traz aqui todas as movimentações dentro do processo, mostrando o ID da movimentação, a data e uma explicação sobre aquela movimentação. Todos os documentos que ela identificou dentro do processo, ela nos traz aqui também com o ID e a data e a explicação ali daquele documento. E aqui as provas identificadas, o que ela identificou de provas dentro da íntegra dos autos. Então ela identificou aqui um extrato de Serasa Experian com o ID da movimentação e uma breve explicação. Se eu quiser utilizar qualquer uma dessas informações dos atos do processo, documento ou provas identificadas, eu clico aqui nessa opção e ela vai fazer uma leitura dos blocos e identificar qual que é o bloco mais indicado para anexar aquela informação. Então ela identificou que da impugnação específica aos fundamentos do recurso inanimado é o bloco mais indicado para anexar essa informação, o extrato de Serasa Experian como prova. Então aqui ela traz essas sugestões e aqui é o progresso do nosso documento, quantos blocos foram gerados e quantos foram aprovados. Mas aqui acima, esse foi aquele primeiro bloco que nós aprovamos. Aqui nós conseguimos editar todas as informações. Se eu seleciono aqui o título, eu posso editá-lo. Se eu seleciono aqui o lapisinho, nós conseguimos refazer todo esse texto. Se eu quiser aqui, por exemplo, selecionar aqui, vou dar um Enter
posso escrever aqui alguma argumentação com as minhas palavras, posso aqui verificar a confiabilidade do nosso argumento, posso também turbinar por aqui com profundidade alta ou baixa, personalizando com instruções ou gerando um novo texto padrão. Também posso selecionar um trecho aqui do nosso texto e já expandir, refinar ou resumir aquele pedaço. E aqui eu vou minimizar esse texto para mostrar essas três funções. Essa primeira função é um martelo que mostra as teses relevantes dentro do nosso tópico, dentro do nosso bloco. Então a ferramenta mostra a íntegra da tese, as características, qual que é a aplicação prática e aqui toda a referência que nós podemos ou não utilizar essas informações. Aqui nós temos, dentro desse livrinho, as doutrinas que são aplicáveis ao nosso caso concreto. Então ela mostra aqui o autor, o título da obra, o ano, a página de referência, todo o conteúdo, trazendo todo o contexto, e aqui a referência, que nós também podemos ou não utilizar essas informações dentro da construção da nossa peça. Aqui nós também temos a função de jurisprudência. Então, se eu seleciono aqui essa função de jurisprudência, ela já aparece todos os tribunais que nós temos acesso direto. Vou selecionar aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo e ela vai fazer uma leitura desse tópico específico, da tempestividade e admissibilidade do recurso, e vai verificar 3 jurisprudências dentro do tribunal que eu selecionei, que são aplicáveis dentro desse caso concreto, dentro desse tópico. Aqui, ela já nos trouxe 3 sugestões de jurisprudência, ela traz aqui toda a numeração, a data daquela jurisprudência, as características, do que se trata, qual que é a relevância estratégica e a ementa completa. Como lá no início nós marcamos para não anexar nenhuma jurisprudência automaticamente, nenhuma jurisprudência é integrada ao bloco se eu não aprovar. E para que eu aprove, eu preciso clicar aqui, integrar a ementa ao bloco. E aí sim, ela vai ser anexada dentro do contexto aqui do nosso bloco da argumentação que foi escrita pela plataforma. Então aqui nós já vemos que ela apareceu aqui, que foi anexado, e ela já aparece aqui na formatação correta. Mas, caso eu queira buscar outras jurisprudências aqui também, é muito simples, eu só clico em jurisprudências novamente e refaço a busca selecionando um tribunal. Feito isso, vou aprovar aqui este bloco, este tópico, clicando aqui no cadeado, confirmar a aprovação, e o nosso bloco está aprovado, a nossa barra de progresso já subiu para 17%. A partir do momento que você aprova um bloco, não é possível editá-lo novamente. Aqui, nos outros blocos, nós podemos fazer as mesmas funções. Eu vou apenas aqui aprovar todos os outros blocos, minimizando aqui o texto. Vemos que a nossa barra de progresso está 100%. Isso significa que nós já podemos fazer aqui o download da nossa peça. Aqui ainda, antes de fazer o download, nós temos essa opção de modo foco, que só é liberada quando um bloco é aprovado. Dentro dessa função, quando nós selecionamos, ela abre um documento em formato Word, no qual nós conseguimos editar toda a nossa peça nessa formatação de Word, modificando fonte, tamanho do texto, negrito, itálico, sublinhado, espaçamento e outras informações. E aqui ao lado nós temos a opção de assistente de edição. Aqui é onde nós vamos interagir com a ferramenta, pedindo, por exemplo, eu quero que ela me explique esse texto. Eu vou mencionar aqui, quero que você me explique o parágrafo 3º do tópico 1, que é da tempestividade e da admissibilidade do recurso. Ela vai me trazer aqui toda uma explicação, me trazendo todo o contexto. Ou quero que ela reescreva o parágrafo 3 do tópico da impugnação
específica aos fundamentos do recurso anonimado e ela vai fazer isso para mim. Aqui nós já podemos fazer o download dessa peça no formato docx. Para finalizar, nós temos aqui a análise preditiva. Quando selecionamos essa etapa, a ferramenta faz toda uma análise preditiva da nossa peça, identificando todos os pontos dentro do processo e qual que é a relação dela com a nossa peça. Então ela nos traz um resumo completo do processo, qual que é o cenário provável se eu utilizar essa peça, se a valoração das provas identificadas é alta, média ou baixa. Ela traz aqui um perfil do juiz de direito daquele tribunal. Então ele identifica quem é o juiz, como ele agiu dentro do processo, qual que é o tribunal de origem, identifica ali como que eles entendem aquele tipo de argumentação, aquele tipo de processo, esse tipo de tese. Mais abaixo nós temos pontos estratégicos e algumas recomendações práticas. Feito isso, a nossa peça nós já podemos fazer o download 100% munidos de informação e estratégia jurídica. Aqui, lá no início, nós tínhamos a opção de adicionar o nosso DNA. Essa função de adicionar o nosso DNA, nós clicamos aqui em referências e aqui na nossa biblioteca de referências, ela vai cadastrar as referências, carregar as referências que nós já temos cadastrado. Caso ainda não tenhamos nenhuma referência, nós podemos adicionar uma nova, dar um título para essa referência. Vou selecionar aqui uma. Nós damos um título, colocamos aqui uma petição inicial, por exemplo, para o direito tributário, para a tese de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Eu já tenho uma forma de escrita, um modelo padrão, e eu posso anexar essa petição inicial e a ferramenta vai identificar qual que é o tipo de documento que eu anexei, qual que é o linguajar e vocabulário mais utilizado, qual que é o comportamento e o tom predominante, o nível de profundidade, quais são as teses expostas e como elas são expostas, e a retórica e o estilo de convencimento que nós usamos dentro da nossa peça. Podemos também trazer aqui algumas instruções adicionais. Se eu quero que ela use técnicas como, por exemplo, de spin selling, técnicas AIDA ou outras técnicas de convencimento e persuasão, eu posso escrever aqui. Ou posso também editar um desses módulos que ela identificou do meu estilo de escrita. Feito isso, eu só salvo aqui o estilo e quando eu for construir a minha peça, ela vai aparecer para eu selecionar essa opção. Todas as peças ficam salvas aqui no seu perfil, no histórico de documentos gerados aqui pela plataforma. Então esse foi o último documento que nós acabamos de gerar. Aqui temos outros documentos que foram gerados anteriormente e eu consigo acessar todas essas peças. Vou clicar aqui, ela vai fazer um carregamento e ela já me mostra aqui a peça que foi gerada. Certo? Espero que este vídeo tenha ajudado você. Qualquer dúvida pode acionar o nosso suporte através deste botãozinho e ele vai direcionar você para o nosso contato direto com um humano. Não é um contato com IA, não é um contato robotizado, é um contato com um especialista na plataforma. Obrigado e até a próxima.